Boa noite. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite do Centro Espírita Esperança de Luz. É um centro que toca muito meu coração, porque é de onde eu participo do Humanizar, esse trabalho maravilhoso que a equipe toda faz com tanto carinho, com tanto amor. Então, eu queria agradecer muito a casa, agradecer muito as pessoas que fazem esse trabalho tão lindo e agradecer por fazer parte dessa história do Humanizar há tantos anos e agora, mais ainda, unidos aqui falando para vocês nesse momento tão importante da nossa vida, nesse momento tão importante da nossa existência, porque é um momento em que a gente está passando por uma dificuldade muito grande, mas também estamos passando por um grande despertar, por um despertar do espírito, como Joana de Ângeles fala, é o despertar mesmo que nós precisamos aproveitar. Então, o tema de hoje é muito providencial e a gente vai falar de depressão, que também é uma pandemia. Joana de Ângeles já anunciava há bastante tempo a pandemia dos problemas emocionais que essa humanidade está passando e está vivendo. A gente intitulou a pandemia da depressão. E, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho da pandemia do Covid e pensarmos assim o que ela vem nos trazer e o que ela vem nos tirar. E é muito importante essa avaliação do que uma pandemia, de que um problema que a gente está vivenciando, ele vem nos trazer. A gente pode se perguntar, mas o que ele pode trazer, Estael? O que ele pode trazer nesse momento? Então, nós vamos agradecer a Deus e fazer a nossa prece de início, dizendo e agradecendo a toda essa espiritualidade maravilhosa que está conosco, que está nos incluindo, não só a mim, mas também nas nossas casas, em todas as casas que estão nos assistindo, em todas as casas que também não puderam estar conosco nesse momento, e agradecer a Deus por estarmos podendo falar e nos comunicar através da inteligência do homem, que traz a intuição da espiritualidade para fazer valer a comunicação, mesmo que desta forma, superando, se reinventando. Então, que o Pai Maior possa estar presente em nossos corações e que essa noite possa ser muito salutar para todos nós. Agradecendo ao Centro Espírita Esperança de Luz pelo convite, dizemos graças a Deus, que assim seja. Então, como eu falei na introdução, nós estaremos falando sobre a depressão e a pandemia da depressão. O que seria isso? Vivendo numa pandemia de um vírus que não foi, não está sendo, está sendo imposto. Então, a gente tem que pensar na pandemia que nós estamos vivendo como uma coisa imposta, foi imposto. Nós precisamos aprender, mas não dependeu de nós nesse momento. Se nós pudéssemos escolher, nós queremos ou não queremos, talvez nós escolhêssemos, não, nós não queremos estarmos passando por isso nesse momento. Mas, então, vem uma pandemia e a gente precisa saber o que a gente ganha, o que a gente perde. Então, a gente perde, claro, um pouco do sossego, porque a gente vive muito atento. Mas a gente precisa tirar para nós o conhecimento de que a gente precisa aprender internamente e não pensar sempre que alguém precisa aprender com isso.
Igual a gente vai a uma palestra e fala, ah, fulano tinha que estar aqui para escutar. Não, se nós estamos ali, nós é que precisamos escutar aquela palavra. Se nós estamos passando pela pandemia, nós precisamos aprender com ela. Então, o que a espiritualidade nesse momento quer nos despertar, quer nos ensinar? Então, nós precisamos tirar um proveito dessa espiritualidade. Então, vamos pedir a todos que puderem estar com um pensamento muito firme, muito focado no aprendizado, naquilo que nós precisamos entender para progredir, compreender para nos equilibrar. Isso é muito importante. Então, a pandemia vem e a gente precisa ainda assim agradecer e aprender com ela. Quando nós vamos falar da pandemia da depressão, como disse na introdução, Joana de Ângeles já vinha falando desta pandemia, da doença emocional, daquele momento em que a gente precisa fazer uma parada e perceber aquilo que está realmente nos tocando. Então, quando vem a depressão, que, na verdade, ela não aparece de um dia para o outro, ela não aparece de uma hora para outra como uma dor de cabeça, a gente precisa pensar que ela vem e ela vai dando os sinais. Devagarinho, ela vai nos mostrando algo que a gente precisa perceber. Então, na verdade, ela chega e ela às vezes chega como uma tristeza, né? E o que a gente percebe? Que a sociedade terrestre, ela vive esse gravíssimo momento nessa área da saúde, em que o emocional e o comportamental precisam entrar em equilíbrio. Então, acontece que a nossa conduta que precisa estar sendo mudada. A gente pode afirmar que a depressão é uma ocorrência que se manifesta como um distúrbio do todo. É o todo que está em distúrbio, não é uma parte. Mas a gente precisa compreender que, às vezes, a pessoa está gritando e ninguém escuta. Por quê? Porque a depressão é silenciosa. A depressão, ela não faz alarde, ela vem devagar e ela vai trazendo uma falta de alegria, ela vai tirando o entusiasmo, ela vai nos colocando numa pressão, onde a gente se encontra, naquele momento, pressionado por determinada função, por determinado acontecimento da nossa vida. E a gente precisa perceber que esse acontecimento, ele pode ser diferente para cada pessoa. Porque o que pode doer muito para mim, pode ser muito fácil para o outro. O que para mim pode ser simples, para o outro pode ser muito complicado. Então, vai diminuindo o quê? A dopamina, vai diminuindo a serotonina, vai diminuindo a noradrenalina. E essas funções que estão no nosso cérebro, quer dizer que se torna físico, porque é muito fácil falar o problema emocional, não tem nada físico, não, ele tem sintomas. Ele desencadeia. Então, quer dizer, o que precisa ser mudado? O nosso pensamento. Porque se o nosso pensamento ele tem uma carga, a gente precisa amenizar essa carga. A gente precisa mostrar para aquele cérebro que nós estamos em tranquilidade, para que ele possa funcionar e nos proporcionar um pouco mais de alegria, um pouco mais de felicidade, um pouco mais de equilíbrio. Então, o que acontece nesse momento é que a doença ela vai se exteriorizar. E em razão do doente, que é sempre o espírito. Então, não é o corpo, porque dentro
dos parâmetros das doenças comportamentais, das doenças emocionais, o nosso corpo, às vezes, pode estar perfeito. Porque a gente vai ao médico e o médico diz: não, você não tem nada. A pressão está alta, mas não tem nada no coração, não tem nada. Fez um eletro, não deu nada. Porque ela é silenciosa, ela vai chegando devagar e ela vai dando os sinais de desequilíbrio. E o que a gente precisa então? A gente precisa então equilibrar, já que ela é uma pressão, é o abaixamento do nível dessa pressão, que está pressionado, debilitado, enfraquecido. E aí, como eu disse, pode ser por uma causa visível ou por uma causa que a gente desconhece, uma causa que a gente já traz. Por quê? Hoje em dia nós vemos depressão não só mais nos idosos, que era um número bem maior se a gente fizesse um censo, o número de idosos era um número maior com a depressão. Por quê? Porque ele já está vendo a finitude. Então, ele já começa a ter determinadas doenças que ele não tinha, debilitações que ele não compreendia, agora ele tem. E então ele começa a se sentir um pouco deprimido. E essa tristezinha, ela vai se, aumentando, ela vai tomando corpo. E aí ela vai chegando mais perto. Só que agora, nós estamos vendo nossas crianças com depressão, nossos jovens. Quando que da nossa idade, nós que somos da meia idade, quando que nós poderíamos pensar lá na nossa juventude, com 15 anos, a gente na maior euforia da vida? Hoje os jovens estão dentro de um quarto, alguns, claro, trancados não só por causa da pandemia, mas antes também, com um número altíssimo de suicídio entre os jovens. E a gente vai se perguntar, como assim? Aí eu estou falando de 15 anos, de 17, de adolescência, e quando nós vemos nos consultórios neurologistas, nos consultórios das psicopedagogias, nós vemos o quê? Crianças com depressão. Por quê? Porque esse espírito é uma doença do espírito e ela já traz essa carga ali contida no perispírito. E isso vai desencadear algo. Então a gente precisa estar muito atento com o que nós estamos de quê? Então estamos nos alimentando, não só alimentação física, mas da alimentação da alma, da alimentação espiritual. Portanto, equilíbrio. E se falamos em equilíbrio, nós precisamos ter o quê? O tripé. E o tripé é o espiritual, é o moral e é o intelectual. Então, nós não vivemos só de intelectual, nem só de moral, nem só de espiritual. Nós somos corpo e espírito. Então, a gente precisa equilibrar. O corpo e o espírito já é uma balança. É uma balança. Então, a gente precisa alimentar o corpo, claro, senão nós adoecemos. Mas nós também precisamos alimentar o espírito. E, às vezes, e muitas delas, a depressão chega no momento em que a gente não está alimentando esse espírito. Mas de que, Estael? Vamos alimentar o espírito? Com o quê? Nós vamos alimentar o espírito com a força da nossa fé, da nossa esperança, pela oração. Então, a gente vai desencadear o que vai sanar. Nós vamos desencadear o que vem para curar essas anomalias que são deletérias. Então, nós vemos que o homem, desde a sua origem, ele apresenta o primeiro sentimento do homem, lá na pré-história, foi o medo. Ele tinha medo, claro. Ele tinha que lidar com as intempéries que ele não conhecia. O trovão, para ele, era uma... Hoje a gente sabe o que é, mas e lá na pré-história? O trovão era o quê? O que era o trovão? Um barulho raio que matava, que fazia pegar fogo.
E então ele vai no medo. As feras, os animais eram muito mais ferozes. Então desencadeia o medo lá das origens, né? Desde a sua primeira origem. Depois ele vai, né, aprendendo, ele vai progredindo, só que aí ele tem as insatisfações. Então, ele vai ter as mágoas da sua insatisfação. Ele vai ter as culpas da sua insatisfação. Mas que insatisfação é essa? Insatisfação. Se nós temos uma insatisfação com o nosso emprego, a gente troca de emprego. Ou a gente conversa, a gente vai no diálogo, a gente faz uma análise. Se a gente tem um problema, mas se o problema não é em algum lugar, se o problema está em mim, se o problema está comigo, então eu me culpo. Então eu tenho uma insatisfação minha, dentro de mim, comigo. Muito mais difícil de curar, porque ela está dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, muito mais fácil, porque se eu me autoconheço, eu tenho meios, mecanismos, ferramentas para me curar, para desenvolver e ainda fazer um crescimento através do autoconhecimento. Então, nós temos o medo lá na pré-história, que é um sentimento que já vem carregado conosco da nossa ancestralidade. Nós temos as mágoas e as culpas, e nós temos o desequilíbrio. Com isso, a gente passa a desenvolver uma autocrítica. E quando a nossa autocrítica ela é muito grande, a gente se culpa e a gente vai entrando numa baixa. Que isso, Stael? Que baixa é essa? Uma baixa autoestima, uma baixa, é baixo por quê? Porque foi diminuindo e foi fazendo com que nós não gostássemos tanto de nós, mas não apenas da nossa aparência ou da nossa inteligência, não gostássemos das nossas ações, das nossas atitudes. E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa mudar, porque aí o vírus emocional, mas nós já temos o vírus da Covid e a gente tem o vírus emocional que vai corroendo o nosso ser e a gente precisa entrar no embate contra esse vírus. A gente precisa entrar no embate contra esses males que às vezes nós mesmos causamos. Então a gente precisa desenvolver essa medida curativa, essa medida que vai fazer com que a gente saia de nós e nos olhe e perceba o que a gente pode fazer para melhorar essa autoestima que abaixou, porque nós não estávamos gostando muito daquilo que nós estávamos ou estamos produzindo, daquilo que nós estamos, né, nos mostrando nas nossas atitudes, nas nossas ações. Então, um dos fatores que são muito perturbadores por Joana de Ângeles são a rotina, a ansiedade, a solidão e o medo. Olha, e aí a gente vai falar assim, mas a rotina é tão importante? É importante, mas tudo que é demais faz mal. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a rotina, se ela vem de algo que a gente não gosta, a gente está entrando numa rotina que adoece. Então, nós precisamos fazer a rotina, às vezes, que a gente não gosta, porque às vezes as pessoas não gostam do seu emprego ou da sua profissão. E aí elas precisam fazer um desencadeamento de quê? De algo que elas gostem para equilibrar. Então, a rotina. A rotina, ela é como se fosse uma ferrugem na engrenagem de uma máquina. Então, você vai, tem uma hora que você cansa. Por quê? Porque ela está enferrujada. E aí aquela máquina começa a corroer, né? Vai corroendo até que arrebenta. E o que é o arrebentar? A depressão. Né? Ela vem disfarçada de segurança, a rotina. Não, mas eu preciso ter uma rotina. Claro que você precisa ter uma rotina. Todos nós estabelecemos uma rotina
Até a própria natureza estabelece uma rotina. De manhã o sol, né? O entardecer, a noite, a madrugada, e de novo o sol, o entardecer, a noite, a madrugada. É uma rotina. Mas, no meio dessa rotina, nós temos na natureza o quê? Vários meios de como fazer com que essa rotina não nos faça mal, essa rotina não seja burra, para que ela não nos adoeça. Nós temos, além da rotina, a ansiedade. E Joana de Ângeles deixa bem claro que é um dos comportamentos e dos sentimentos, né, das experiências que fazem com que o homem sofra, porque ele vive no futuro, ele não está contentado, ele está vivendo no futuro. Por quê? Porque ele não está contente. Então, ele precisa ficar pensando no amanhã para aquilo te dar algum sentimento de prazer, porque no momento presente ele não consegue viver. Então, quer dizer, se eu não estou aqui no momento presente, no aqui e agora, eu não tenho energia. E aí a minha energia, a minha gasolina do carro, ela vai acabando, e o carro vai parando. E a gente chega na depressão. Então, da rotina para a ansiedade, como se fosse realmente uma roda viva. E essa ansiedade, que é um excesso de futuro, é você não conseguir estar vivendo no momento agora, que é o poder do agora. É agora que nós precisamos fazer, é agora que nós precisamos agir, é agora, não podemos deixar para amanhã. Nós somos os trabalhadores da última hora. E esse trabalhador da última hora, ele precisa reagir ao momento presente. E no momento presente não adianta reclamar. Não adianta colocar a culpa em ninguém. Nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos. Então, se nós estamos no mundo, vamos viver no mundo da melhor maneira. Mas como ser feliz, Israel? Com tanta dor. Mas nós estamos vivos. Então, vamos ajudar as pessoas. Vamos nos ajudar para que possamos viver o melhor que nós pudermos, da melhor maneira que nós pudermos. Vivendo no mundo, como o capítulo do Evangelho maravilhoso, que é o viver no mundo, que é o momento presente, que é viver com as coisas que o mundo nos oferece, mas de uma forma tão santa, que isso possa nos santificar. É belíssimo essa parte. O medo, que eu já falei, que é o sentimento mais antigo, né, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo, né, do que nos assalta, daquele medo do desconhecido, o medo que vai nos empurrando, às vezes, para a violência, às vezes para a amargura, porque ou o ser humano é violento, ou ele é indefeso. Não, achar um meio termo. Eu não sou mais o troglodita de outrora, mas eu não posso ser o que fica estático diante desse futuro. Então, eu preciso achar um meio termo. E esse abismo do medo leva ao abismo da depressão. E temos a solidão, que é o espectro cruel que se origina nas paisagens do medo. A solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. Mas por quê? Porque a solidão, ela não significa estarmos sós. Eu estou sozinha. Não, eu posso estar sozinha, mas eu não preciso estar em solidão. Por quê? Porque eu estou acompanhada dos meus bons pensamentos, eu estou acompanhada da minha fé, eu estou acompanhada daquilo que eu quero, dos meus planos, dos meus sonhos, da minha vontade de crescer, de lutar, de seguir avante. Isso me dá aconchego. Isso não me faz ter solidão, porque nós podemos ter solidão a dois, nós podemos estar gritando no meio de uma multidão. Ah, mas você estava com um monte de gente. Mas este monte de gente não estava comigo. Porque eu não deixei. Porque eu estou fora.
Uma vez eu li uma psicografia que dizia que a pessoa morava fora e a psicografia vinha dizendo para a outra pessoa: ele não morava fora, ele ainda mora fora, mesmo estando aqui. Então a gente precisa saber que fora é esse. A gente precisa saber que na prece, quando diz que a gente precisa entrar no quarto e orar, não é dentro do quarto. Seria muito fácil entrar no meu quarto e orar. Não, é no quarto interno. É na casa interior. É aprender com essa casa interior. Então, quando a gente está falando de solidão, a gente não está falando de estar sozinho fisicamente. Nós estamos falando de estarmos sozinhos espiritualmente. Nós somos sozinhos. Nós vamos enfrentar tudo sozinhos, porque nós nascemos sozinhos e nós vamos desencarnar sozinhos. Depois a gente vai se encontrar. Mas nós precisamos fazer o nosso progresso sozinhos. É individual e único. Ninguém pode crescer como ninguém pode se alimentar por mim. Eu posso dizer para o meu filho comer fazer uma boa alimentação, uma alimentação saudável, mas eu posso comer por ele. Ah, quem dera se a gente pudesse, né, comer coisas boas para os nossos filhos. Se nós pudéssemos dormir pelos nossos filhos mais cedo, porque hoje em dia eles não dormem mais, os filhos adolescentes não dormem mais. O celular não deixa. Enquanto nós estamos usando o celular para fazer essa live e quantas outras maravilhosas nós assistimos, esse mesmo celular está sendo usado para tantas coisas negativas, para tirar os nossos jovens do mundo presente. E nós precisamos, então, de equilíbrio, porque senão essa solidão nos leva à depressão. Essa solidão que a internet nos dá. Por quê? Eu chorei muito no momento em que me emocionei, no momento do depoimento de uma avó que perdeu o neto por suicídio. E ela dizia que não foi época de pandemia, não. Não foi ninguém no enterro. Sabe o que ela disse para mim? Mas ele tinha tantos amigos. Tantos amigos. Aquilo me doeu lá na alma. Eram amigos virtuais. Ela falou os 1000 amigos, né? Milhões de amigos eram virtuais. E ela ficou muito triste de não ver ninguém no enterro dele. Ah, mas se fosse hoje, em época de pandemia, ninguém está podendo sair, está todo mundo se preservando. Mas não era época de pandemia. Isso é muito triste. Os nossos jovens, e até mesmo nós precisamos fazer uma conscientização de que solidão nós estamos aí fazendo na internet, querendo o quê? Então, temos que perceber o que nós estamos buscando para não cairmos em solidão. Porque desta solidão a gente caminha para a depressão. Mas ela não acontece assim, como uma dor de cabeça, como eu disse. Ela vem devagarinho. Então, nós podemos dar um freio e saber o que está acontecendo. Por quê? Então, são os 3 inimigos. Eu sempre falo nos 3 inimigos que Joana de Ângeles, né, coloca tão lindo ali no seu livro, Desperte e Seja Feliz. A depressão é o primeiro. A depressão. E a depressão é semelhante à noite iluminada em pleno dia. É nuvem que tolda o sol. É tóxico que envenena lentamente as mais belas florações do ser. Olha que definição maravilhosa. Depressão é um dos inimigos. A exaltação, idêntica à faísca de eletricidade, atinge os nervos e produz relâmpagos de loucura e trovoadas de insanidade. O que é isso, Estael, essa exaltação? É a raiva, é a cólera, que também é um dos inimigos, os 3 inimigos que levam à depressão, porque a gente não fica feliz com a gente. Ah, você tem um relâmpago de nervoso?
que você faz? Você depois se culpa. Ai, meu Deus, eu não podia ter feito isso. E aquilo ali você fica insatisfeito contigo mesmo. E o ressentimento. O que é o ressentimento? Ah, mas o ressentimento é tão leve, todo mundo fica ressentido. Mas o ressentimento é o pior. Sabe por quê? Porque a gente justifica. A gente fala, mas eu tinha motivo para ficar ressentido. Ele me deu motivo. E normalmente você tem motivo para estar ressentido. Só que ele é mofo que apodrece o lugar onde se apoia. É mofo o ressentimento. E ele fica quietinho lá dentro de nós e vai levando à depressão. Então, nós precisamos ficar muito atentos. E os recursos salvadores para a depressão, para o ressentimento e para a exaltação, a depressão é a vacina da coragem pela prece. Nós vamos falar da prece, que é das receitas contra a depressão. Então, a vacina para a depressão é a prece. Mas, Estael, a prece? Como assim? É a prece. É você se comunicar com essa espiritualidade que é você mesmo, que está dentro de você. O outro recurso para a depressão, a fé inabalada. Nós precisamos acreditar que nós viemos aqui para fazer algo maior. Nós precisamos entender. Para a exaltação, a vacina do refrigério, da meditação. Então, prece, meditação. Mas só depende de mim só depende de você. E para o ressentimento, a vacina do raciocínio lúcido, mediante ao amor incondicional. Estael, mas os três salvadores são oração, meditação e amor. Oração, meditação e amor. Amar mais, amar a nós mesmos, porque a depressão é excesso de passado. O estresse é excesso de presente. E a ansiedade é excesso de futuro. Quer dizer, nós temos que achar o meio termo aí. Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não pode ser assim. Nós precisamos achar o meio termo. Não é passado, muito passado, não é muito presente, mas também não é muito futuro. É o presente, mas não é o presente do estresse. Não é o excesso das preocupações. Porque o que é a preocupação? Eu me ocupar antes. Eu me preocupo. Então, quer dizer, eu me ocupo antes do tempo. Não, eu tenho que pensar, planejar. Agora, preocupar não, eu tenho que me ocupar. Isso mudou a minha vida. Eu ouvi uma palestra que falava sobre isso. E ele dizia ocupar-se e não preocupar. A gente tem que se ocupar. Agora, planeja e se ocupa. E você nunca se preocupa. Porque se você se preocupa, você sofre. E não adianta nada. Você se preocupar com uma coisa que está há um mês. Você vai sofrer um mês. Não, você planeja e se ocupa. É belo, né? Mas é fácil falar. Não, é fácil falar e é lindo fazer. Porque dá para fazer. É só a gente se conscientizar. Autoconhecer-se. Ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. A ansiedade faz com que a gente sofra muito pouco, porque ela coloca uma lente de aumento. Então, ela coloca aquela lente de aumento e aquela ansiedade que foi colocada a lente de aumento vai se tornando uma depressão, porque tudo vai ficando muito grande. Nós vamos falar do Covid. Mas como assim? 24 horas por dia nós escutamos coisas contra nós mesmos. Nós escutamos coisas ruins, negativas, e elas vão se avolumando. Então, eu encontro com uma pessoa na rua, ela fala, o Covid, aconteceu, nós perdemos fulano. É tudo muito triste. E se a gente passa esse sentimento ruim, a gente faz com que, às vezes, o outro que nem estava tão mal, fique mal porque eu passei um sentimento ruim para ele. Não, vamos passar pensamentos e sentimentos positivos.
Porque nós precisamos mudar a atmosfera que já está tão pesada. Então, o passado, ele não tem energia. O presente, o futuro, pertence a Deus. Eu faço a minha parte, eu planejo e me ocupo na hora que for a minha viagem, na hora que for a minha palestra, na hora que for a minha apresentação de trabalho, na hora que eu for defender a minha tese. Preocupar não adianta nada. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será? Será nada. Eu planejo e faço, e me ocupo. Então, a gente precisa estar e viver o momento presente. Existe uma tabelinha que, se eu estivesse fazendo uma palestra no PowerPoint, né, ao vivo, mostrando para vocês, eu ia mostrar. É um esqueminha que vocês encontram na internet. São os nossos pensamentos. Então, na tabelinha, é interessante. Foi colocado assim, eu vou ler aqui no computador. Foi colocado assim, que 10% do nosso pensamento é meio científico, tá? Foi um neurologista estudiosíssimo que fez a tabelinha. Eu não sei dizer quem, não tinha fonte. Mas de 100% que é o nosso cérebro, que são os nossos pensamentos, 10% são inúteis. Não vale nada, gente, 10%. 12% são sobre saúde. Ai, estou doente, será que eu estou doente? Será que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que ir no médico, eu vou fazer aquilo. Quer dizer, 12%. 30% são coisas referentes ao passado. Aquela lembrança, aquela memória, aquela dor, aquela saudade. 30%. E 40% é futuro, que não adianta nada. A gente fica pensando no futuro. Então, a gente fica pensando no futuro, projetando, ansioso, e toma 40% do nosso pensamento. Gente, sabe quantos por cento são pensamentos úteis? Sobrou? Quem é matemático fez a continha. Meu marido deve ter feito a continha lá agora no quarto e deve ter falado assim, faltam 8%. 8% só são pensamentos úteis. Eu fiquei tão decepcionada. Falei, não, já tem tempo que eu ouvi. Falei, não, vou começar, né, mexer nesses pensamentos. Eu vou parar de pensar no passado, vou parar de pensar no futuro e vamos botar força no nosso presente, naquilo que nós temos, no presente, que é a encarnação que nós temos e que Deus nos deu, a oportunidade de viver. Bom, a espiritualidade sempre está querendo se comunicar conosco. Isso é fato, a espiritualidade. Nós somos espíritas, a maioria que nós estamos ouvindo é espírita, então nós temos que falar do que a gente crê. Então, a espiritualidade sempre está querendo se comunicar conosco. Ela vai se comunicar através de várias formas. Para uns, através da intuição, para outros, através de sonhos, para outros, através da imaginação, outros, através dos sentimentos. Com cada um, ela vai se comunicar de alguma forma. Tipos de linguagens variados para cada pessoa, cada sensibilidade. Enfim, quando essa comunicação ela não nos alcança, mas por que a Estel está falando isso? Olha só, quando essa comunicação não nos alcança, por nós estarmos voltados demais para o material, o dinheiro, a profissão, a fama, as coisas materiais, as futilidades, as coisas que são perecíveis, as coisas que os ladrões levam, né? Quando essa comunicação não se estabelece e a espiritualidade não nos alcança pela intuição, pelos sonhos, pela imaginação, pelo sentimento, pelas leituras, por nós estarmos voltados demais para o material, a espiritualidade começa a nos dar sinais. E aí, quando a depressão se instala, é porque já foram dados vários sinais que não foram ouvidos. É quando a gente precisa aprender pela dor o que a gente poderia ter aprendido pelo amor. Isso é
tão sério, mas ao mesmo tempo é tão, como que eu poderia dizer? É tão confortante se eu souber que esses sinais são a espiritualidade querendo me dizer algo, querendo me dar um sinal, um despertar. Stael, vai por ali, não é por aqui. E aí a gente ouvir a nossa intuição e segui-la, sem precisar passar pela dor. E a alma vai percorrer picos e vales, altos e baixos. Quando é uma depressão traumática, às vezes é até mais fácil, porque foi por uma perda, foi por um trauma, foi por um choque. E aquilo vai passar. Aquilo vai passar. Entendeu? Naturalmente vai passar. E então o tempo se encarrega. E às vezes uma perda dói. E a gente não entende. A gente acha que não podia ter acontecido conosco. Mas aquilo vai passar. Agora, quando não é traumático, quando a gente não sabe por quê, mas de onde vem isso? Por que eu estou tendo esses sentimentos? A gente precisa ir mais fundo e achar dentro do autoconhecimento o que a espiritualidade está querendo nos mostrar e o que nós precisamos fazer com tudo que nós temos na vida. É difícil, pois o indivíduo fica fragilizado. Então, como evitar? Né? Quando ocorre algo que nos abala. E aí a gente se foge. A gente foge. A gente foge para onde? A gente foge para dentro. E a gente faz o caminho interno. E aí a gente vai lá para dentro. E aí o medo, a ansiedade, a solidão, o desamor, eles vão tomando conta da nossa vida. A doença, todavia, é o resultado desse desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional. Então, se nós estamos frágeis, a gente vai estar mais, né, disposto a receber as influências negativas. E aí, os vírus, as bactérias, os micro-organismos devastadores, eles não são responsáveis pela nossa doença. É o nosso pensamento que está em desalinho que vai fazer com que o vírus, as bactérias, os micro-organismos devastadores cheguem perto de nós, porque nós estamos fracos. Então, a gente precisa se fortalecer. E aquela pessoa forte espiritualmente, a gente fala, mas nada abala aquela pessoa. Mas ela é frágil, às vezes, fisicamente. Olha, Chico Xavier, tão frágil. Olha, mas que força daquele homem maravilhoso. Irradiava a sua presença, quilômetros. Uma vez foi alguém lá para matar Chico Xavier. E não conseguiu. Porque quando ele entrou naquela harmonia de amor, ele soltou a arma, seja lá que arma tenha sido. Por quê? Porque é a vibração de amor que a gente precisa emanar para as pessoas que estão à nossa volta. E quando a gente tem muita energia e não faz nada com ela, a gente adoece. Olha, essa energia vai me matar. Por quê? Vai me adoecer. Porque eu não distribuo. Então, eu vou ficando, né? E aí faz mal, porque tudo que é demais entorna. Então, a gente precisa doar até sangue, a gente precisa doar. Se a gente tem demais, a gente precisa doar a energia, a gente precisa doar tudo que é demais. E nós temos, porque nós, quando doamos, recebemos. É uma troca maravilhosa, porque Deus existe. Eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas de uma energia debilitada. O corpo humano é um laboratório, gente, gigante de possibilidades. E esse autodesarranjar-se, esse auto-recompor-se, vai depender de nós, conforme o que as nossas vibrações. Então, aquela pessoa que está começando a deprimir-se por conta da pandemia, precisa falar, opa, não. Se eu estou achando que a pandemia está aqui, e eu preciso me proteger, eu preciso lavar minha mão, eu preciso fazer as questões materiais, físicas,
Eu também preciso fazer as questões do espírito. Mas, para esse equilíbrio, eu também preciso pensar que mesmo na pandemia tem pessoas que não têm esgoto tratado, tem pessoas que não têm água. Então, eu vou reclamar? Eu não posso reclamar. Primeiro que eu reclamo, eu estou clamando de novo. Quer dizer, estou fazendo aquilo ficar dobrado. Então, se é uma coisa boa e eu felicito, felicite-se. Porque aí você dobra a felicidade. Agora, se eu reclamo, eu clamo de novo. Então, eu faço dobrar aquela tristeza, aquela infelicidade, aquela insatisfação que é comigo mesmo. E é muito maior quando é comigo. Por isso vem a depressão. E então, a mente representa ali o centro de controle e vai enviando a mensagem conforme as minhas vibrações. Quer dizer, se eu vibro positivo, eu cresço. Eu curo as minhas células. Agora, se eu penso negativo, eu as adoeço. E essa doença, ela é a minha fragilidade. E aí, cada vez mais, eu vou me enfraquecendo. Eu vou me tornando frágil. Predisposto a receber todos os embates, sejam espirituais, sejam físicos, sejam morais. E eu fico vulnerável, e eu fico sem apoio, e eu fico fraco, me sentindo impotente. Se eu recebo da televisão, do jornal, da internet, todos os bombardeios, de manhã, de tarde e de noite, de que a situação está péssima, de que tem quantas pessoas morrendo, de que tudo está acontecendo de mal, eu não aguento. Eu preciso me alimentar de coisas boas para que eu equilibre. Isso é importante. Então, essas enzimas são produzidas pelas cargas positivas ou negativas. Então, eu curo ou eu adoeço as minhas células que são individuais. E tem vida própria. Isso é muito importante. Saúde ou piora da enfermidade? Vai depender de nós. O homem aprende e a gente precisa aprender. Porque nós somos os campeões da inteligência do planeta. E nós precisamos aprender que a cura está conosco. E às vezes a gente se aborrece por tão poucas coisas. Nós nos aborrecemos pela pobreza, pela doença, pela solidão, pelo desamor, pelo insucesso, pela fome, pela morte. Mas às vezes nós não passamos por tudo isso. E as pessoas que realmente estão passando, às vezes estão muito mais fortes e com um sorriso no rosto. A gente precisa acreditar que depende mais de nós do que do remédio. Precisa do remédio, sim, mas a gente precisa fazer a força. É como um microfone que precisa da nossa voz para captar a altura. Ah, mas tem microfone, se você falar baixinho, não vai chegar. Então é a mesma coisa, o remédio está ali, mas se nós não fizermos o movimento da alegria, aquele remédio não funciona. É igual tomar vitamina D e não tomar sol. Você tem que tomar vitamina D e tem que tomar sol, porque o sol vai estimular aquela vitamina que você está tomando a propagar para o corpo. Não! Todo mundo está acomodado no remédio, acomodado no que é fácil. É fácil. O que é fácil? É fácil engolir um comprimido, mas mudar os seus pensamentos, fazer uma prece, uma meditação, fazer caridade, olhar para as pessoas que estão com menos do que você para você se sentir um pouquinho melhor. Isso é se curar da depressão. Porque quem é solidário não é solitário. Isso foi um divisor de águas na minha vida também. Aquele que é solidário nunca será solitário. Porque vai ter que sempre alguém te telefonando para te pedir um conselho, para te contar um segredo, para dividir com você uma tristeza, uma dor. E isso é que é alegria. Isso é que é alegria. Alegria não é ser rico. Alegria não é ter poder. Alegria não é ter fama. Alegria é atravessar um velhinho na rua
e ele olhar para você e falar: obrigada, minha filha, muito obrigada. E aquilo não sai da nossa cabeça nunca mais. É você dar carona para uma pessoa e no meio do caminho você estacionar o carro para ele falando onde é o local que você está levando ele, e eu falar para ele, é em frente ao prédio, a sua casa, e ele dizer assim: eu não sei. E eu fiquei estarrecida e ele disse: é que eu sou cego. Isso é alegria. Isso que me faz acordar. Quando eu penso nele, me faz acordar. Porque eu falo, eu enxergo. E ele não enxerga. E ele estava andando tão bem com o carrinho de compra dele subindo o morro que eu nem percebi que ele era cego. Eu simplesmente disse: só que é uma carona. E ele falou: não, não precisa. Eu falei: mas eu te levo. E ele entrou no carro. Me chamou de menina ainda. E no meio do caminho, ele me disse onde era, eu fui levando, que era no meu bairro, e eu não o conhecia. E quando eu falei em frente ao prédio, ele disse: eu não sei. Eu fiquei assim, paralisada. E por que eu estou lembrando isso? Porque eu te contei para os meus alunos na aula online. E talvez fosse para contar para vocês que eu lembrei. Aconteceu há muitos anos. E eu fiquei tão, não sei nem o quê. Mas aquilo me faz acordar. Porque a gente precisa pensar no outro. Tristeza a gente tem. Mas tem gente que não tem nada. Então tem hora que a gente não tem nem direito de ser triste. Porque a gente precisa pensar no outro. A gente precisa pensar naquele que tem menos. A gente precisa vencer a depressão. Vencer a depressão. Vencer o sentimento que às vezes a gente pega de surpresa, porque nós vamos passar por sofrimentos todos os dias. Todos os dias. Nós vamos passar por irritação, por falta de paciência, mas a gente não pode deixar fazer ninho. Jesus já dizia: o passarinho vai pousar na sua cabeça. Mas não pode deixar fazer ninho. É a depressão, a irritação, a impaciência, às vezes, né, a falta de tato com uma pessoa que depois você se arrepende, mas aquilo não pode fazer ninho, você não pode ficar pensando só naquilo, porque senão você cria uma doença que, a princípio, é emocional, mas depois ela vai se estabelecendo no corpo e vai se tornando física. E aí nós precisamos buscar a prece, nos tornar úteis e fazer o bem ao próximo, fazer o bem sem olhar a quem. São as psicoterapias para a prevenção da depressão. E se nós fizermos isso todos os dias, nós vamos estar nos prevenindo, nós vamos estar aumentando a nossa imunidade espiritual. Como a gente gosta de aumentar a nossa imunidade física. A gente precisa viver no mundo. E Joana de Ângeles diz que nós temos um médico interior que deve ser orientado por nós para fazer efeito. Estamos desconsiderando a nossa capacidade de atuação sobre a nossa felicidade. Quer dizer, eu posso ser feliz. Eu posso ser feliz através dos meus pensamentos e de controlá-los da melhor forma possível. E aí nós vamos crescer, porque nós vamos orientar o nosso médico interno, que vai fazer com que nós achemos a cura para o nosso espírito, através do amar e do servir, que são os verbos mais lindos que nós temos e são tão simples
felizes. Não precisam de dinheiro, de poder, de fama. Eles só precisam olhar para o outro, enxergar o outro e se sentir feliz. E aí a sua autoestima vai aumentar, porque você vai gostar mais de você, das suas atitudes. E você vai desenvolver a esperança. E é o esperançar que precisa estar na nossa ação. Caminhos facilitadores de religião, religiosidade, autoconhecimento, meditação. Meditação não necessariamente estar na posição, mas sim de vez em quando, mas tem hora que não dá. E a gente precisa meditar respirando e pensando, Deus, estou aqui. Me escuta e me diga e me responda. E a gente vai viver através deste autoconhecimento. Joana de Ângeles nos diz que quando o indivíduo recebe uma valiosa transfusão de forças de energia que vão revitalizar os leucócitos da alma na batalha para a saúde, sustentando os campos imunológicos, restaurando-nos a vida. Gente, isso é maravilhoso. O indivíduo é sempre resultado do quê? Dos pensamentos que elabora, que acolhe e que emite. Então, o homem solidário não vai ser solitário, porque ele vai emitir essa vibração de amor e vai se alimentar dela. Não é para isso que ele faz, mas ele vai se alimentar dela. É uma mensagem de vida e de amor, de conduta e de vigilância. Nós precisamos ser vigilantes. Orai e vigiai. Ou vigiai e orai. Porque a vigília já é uma oração. Se eu vigio os meus pensamentos, eu estou orando. Se eu tenho bons pensamentos, eu estou orando. Se eu consigo entrar na minha casa interna e agradecer, eu estou orando. E orando, eu estou fazendo com que minha vida fique mais bela, com que eu ame mais, com que eu sirva mais, transforme o mal em bem e o bem querer. Da pessoa que não gosta de mim, se eu for carinhosa com ela vai pensar depois, mas por que eu não gosto dela? Ela é tão carinhosa. E a gente vai transformando o mundo que a gente vive. É o sol dentro de nós. Benevolência, beneficência e amor. É o que nós precisamos levar. E aí a gente vai terminar falando da oração. Falando da oração e orando. Por quê? E Joana de Ângeles, ela nos diz por quê? Ela faz uma pergunta. Por que a oração é possuidora de recursos indefiníveis canalizadas para aquele que ora? Quer dizer, por quê que a oração é tão importante? Porque ela une o Criador à criatura. E se ela me une ao meu Criador, eu fico forte. Eu sou Deus neste momento. Então, se eu posso, se Jesus orava, por que eu não vou orar? Se Jesus meditava, por que eu não vou meditar? Se Jesus perdoava, por que eu não vou perdoar? E a gente precisa ter o exemplo do perdão, da caridade, do amor, do Evangelho. Porque o Evangelho é uma prece do início ao fim. É uma prece maravilhosa, que faz com que a gente trabalhe o nosso moral e o nosso espiritual. E faça o equilíbrio através do nosso intelectual. Olha que belo isso. Então, a mente de Deus cria sem cessar. E a mente humana, por sua vez, é co-criadora, preservando ou torpedeando, quer dizer, adoecendo, matando as células da organização física, tanto quanto delicados equipamentos psíquicos. Quer dizer, o nosso pensamento é responsável pelas nossas aquisições espirituais,
e psíquicas. Então, é muito sério. Se a gente não acredita, passemos a acreditar que é o pensamento. Ele pode ser o vilão ou ele pode ser o herói. É escolha. Eu vou escolher que o meu pensamento seja o vilão e eu vou escolher que eu esteja me auto-sabotando todos os dias para cair em depressão? Ou eu vou escolher que os meus pensamentos sejam o herói, que vai fazer com que eu vença os momentos difíceis? Porque Deus não vai fazer o que a gente quer com a oração. Não. Ele vai nos ensinar a pescar para que a gente nunca passe fome. E não dar o peixe, porque amanhã pode ser que ele não esteja aqui, do nosso lado, para nos dar o peixe. Ensinar a pescar é fazer com que os nossos pensamentos criem e progridam e procriem para que a gente possa progredir. Agora, eu vou viver. Eu preciso viver. Eu vou escolher viver feliz ou eu vou escolher viver triste? Então, a gente precisa lutar contra essa depressão que nos mata. Mas ela não vem de uma vez só. Ela vem de um ressentimento que a gente alimenta. Ela vem de uma culpa que a gente alimenta. Ela vem de uma mágoa que a gente alimenta. Então, antes de tudo, a gente precisa se auto-perdoar. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu fiz uma coisa errada, mas eu não faço mais. Então, eu já estou melhor. Vou me perdoar e vou seguir melhor, mais leve, mais solto, mais livre, para que a depressão não me esmague. Para que a pandemia seja só do vírus que é imposto, e não a depressão, a pandemia da depressão, que depende da minha escolha. Se eu mudar. Eu não estou dizendo que é fácil. Não é fácil. Mas nós temos meios, ferramentas, e elas são a prece, a meditação, o relaxamento, o pensamento no bem, querer sempre o bem, para que a gente possa fluir amor e energia. E quando a gente dá energia, a gente se energiza. E a gente cria uma proteção para que os males não nos toquem. Mas os males em todos os sentidos, tanto os males emocionais quanto os espirituais. E a gente precisa agradecer. E lembrar sempre que estamos em segurança, nessa segurança divina, que é a segurança de estarmos com Deus. De estarmos sempre com Deus. E que o Pai, neste momento, nos abençoe, nos abrace com a sua luz dourada de amor, de vida, de sabedoria, que a gente possa nos sentir nas mãos do Senhor, no colo do Senhor, como em Pegadas na Areia, que conta a história de um homem que passeava pela areia. E Jesus tinha dito a ele que estaria com ele em todos os momentos. E quando ele olhou para trás, viu as pegadas na areia, ele viu que em algumas partes haviam apenas uma pegada na areia. E ele percebeu que eram nos momentos mais difíceis que havia apenas uma pegada na areia. Então ele foi dizer ao Cristo: mas nos momentos mais difíceis, você me deixou sozinho. E Jesus disse a ele: não, meu filho, foi aí que eu te carreguei nos braços. Então, que Jesus nos abençoe nessa noite. Que o Pai Maior possa fazer de nós instrumentos da sua paz. Essa semana
foi aniversário, foi o dia do Francisco de Assis. E nós nos emocionamos muito com a prece de Francisco de Assis. E vamos dizer que queremos ser instrumentos da tua paz. Que onde houver ódio, que levemos o amor. Que onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Porque nós precisamos amar para sermos amados. Precisamos servir para sermos servidos. Precisamos doar para recebermos. Precisamos morrer para viver a vida eterna. E que o Pai Maior possa nos abençoar nessa noite, fluidificando todas as águas que estão postas na mesa para serem fluidificadas e servirem de remédio e de alimento para o nosso espírito. Que as nossas mentes possam estar vivas e vivificadas. Que as nossas casas possam ser abençoadas neste momento. Que o Pai Maior possa distribuir essa luz dourada e que ela vá e faça a limpeza em todas as casas, para que as casas possam estar cheias de energias positivas e que as dores sejam sanadas e que a espiritualidade faça a limpeza e leve qualquer influência negativa para serem encaminhadas para o bem e para a verdade. Que o Pai Maior possa estar presente nesse momento de amor, neste momento de luz, e que nós recebamos toda essa força, toda essa luz contra qualquer sentimento menor, que a gente nos libere e que a gente encha de luz e de amor os nossos quintais e também as nossas mentes, para que possam estar cheias de amor e poderem distribuir. Que assim seja, graças a Deus, que o Pai Maior possa estar aqui conosco, presente, neste momento. Muito obrigada. Queria agradecer essa Casa de Caminho, que tanto nos abraça todos os dias, e que agora, mesmo dessa forma, continua trabalhando e continua levando amor, que é o que ela mais faz. Muito obrigada, e eu queria agradecer a presença de todos, que estejam bem, e que o Pai Maior possa nos abençoar. Que assim seja, graças a Deus.